Olá, gente, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos. Quer dizer, eu sei que a maioria de vocês já estava aqui, mas, enfim, bem-vindos ao primeiro dia de PocCon mais uma vez. Meu nome é Dandara Palankoff, eu sou essa pessoa aqui da ponta direita, do lado de vocês. Eu sou tradutora e editora de histórias em quadrinhos e também co-editora de uma revista chamada Plaf, sobre histórias em quadrinhos. E eu queria, primeiramente, agradecer a presença de vocês e agradecer à organização da PocCon por ter me chamado para mediar essa conversa com essas pessoas maravilhosas. E queria dizer que eu estou muito contente de estar participando da minha primeira PocCon. Eu tô mais ou menos nesse rolê há uns 10 anos e eu nunca poderia imaginar que um dia a gente ia ter um evento como esse. Eu estou me sentindo muito realizada mesmo, de certa forma, e muito contente de saber que, apesar de todas as batalhas que a gente ainda tem pela frente, a gente tem uns aos outros e a gente se fortalece nesses momentos e que nem tudo é só luta, né? A gente também pode comemorar e enfim, se curtir, se celebrar. E obrigada por estarem aqui dividindo esse momento com a gente. Nosso tema é jornalismo em quadrinhos, para o qual nós temos 3 das maiores quadrinistas da atual geração de quadrinhos do Brasil. Elodângelo, Cecília Marins, Carol Ito. Palmas para elas, por favor, gente. Palmas para Dandara. Maravilhosas, perfeitas. Eu tenho uma cola, não liguem. Então, vamos começar. Então, eu queria pedir para vocês, por favor, se apresentarem para o nosso público, falarem um pouquinho do trabalho e da trajetória de vocês e dos seus trabalhos mais recentes. Oi, gente. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Obrigada, Dandara. Que bom que você está aqui também, maravilhosa. Bom, eu sou a Elodângelo, sou ilustradora e quadrinista e jornalista também. E mais recentemente o meu trabalho tem se afastado um pouco do jornalismo, né? Mas eu sou autora de 4 Marias, que é uma reportagem em quadrinhos sobre aborto, né? Eu entrevistei mulheres que passaram por isso em contextos sociais e temporais diferentes no Brasil. E aí, acho que esse é o meu maior trabalho do jornalismo em quadrinhos. Mas eu já trabalhei em alguns veículos, tipo Revista Cult, já fiz reportagem em quadrinhos para a Revista Fórum, para o Catraca Livre também. Então, o meu trabalho nesse sentido é mais freelancer, assim, e nas oportunidades que eu tenho, né, de fazer. E eu também faço alguns trabalhos de tirinhas e charges, que acho que complementa bem essa coisa do jornalismo em quadrinhos. Atualmente, eu estou trabalhando para uma iniciativa de feministas do Sul Global, que se chama Dawn Feminist. E elas são, assim, têm bases no mundo inteiro, aliás, no mundo inteiro no Sul Global, né? Nos chamados países em desenvolvimento. Mas a base principal delas é na Índia, e agora eu estou trabalhando para um projeto contra as patentes das vacinas de Covid. E aí é um projeto de quadrinhos, não exatamente tão jornalístico, mas trabalha muito com dados e com essa coisa de transformar pesquisas e informações difíceis numa linguagem que as pessoas possam compreender, e aí usando os quadrinhos, né? E às vezes também transformando entrevistas e partes de podcasts em quadrinhos também. E aí, aqui na PocCon, eu estou com o meu lançamento, na verdade é do ano passado, mas enfim, que é o Nos Olhos de Quem Vê, que é um quadrinho autobiográfico que foi publicado pela HarperCollins. Então, acho que o resumo do resumo é esse. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Cecília Marins, eu sou jornalista e quadrinista também. É muito engraçado, porque eu comecei a fazer jornalismo em quadrinhos, eu me formei 1 ano depois da Elô na faculdade, e foi por causa do TCC dela que eu quis fazer o meu, e embarquei no jornalismo em quadrinhos, então isso é muito legal. Meu TCC, meu primeiro livro, meu filhinho que está aí até hoje, a gente ganhou o prêmio Casper Libra de melhor tese de jornalismo com ele, foi o Parque das Luzes. Eu passei 1 ano no parque mais antigo de São Paulo, entrevistando as prostitutas de lá. Eu queria falar com elas sobre tudo que não fosse sexo, porque é o que todo mundo pergunta e é o que menos importa na vida dessas mulheres. Eu queria falar como você cuida da sua vida, da sua saúde, você tem filho, sua família sabe o que você faz, essas coisas do dia a dia do ser humano. Eu também publiquei outro quadrinho recentemente, foi na CCXP do ano passado, foi o primeiro lançamento da minha editora, Tangerina Books, o Amarras, que é uma reportagem em quadrinhos sobre sadomasoquismo. E foi muito interessante conversar com essa galera, descobrir um pouco desse meio. Muita gente... Eu gosto de falar sobre coisas que as pessoas têm muita opinião, mas conhecem muito pouco. Então, falar sobre sadomasoquismo foi muito divertido. Eu já trabalhei para o Netflix, eu fui uma das ilustradoras do Amarelo e do Inimiga da Energia Escura, 2 documentários do Emicida, e a gente foi indicada ao Emmy Internacional.
Obrigada. Gente, foi indicada ao Meme Internacional por esse trabalho. Ai, gente. Obrigada, valeu. É um trabalho que eu tenho muito orgulho. Também já fiz arte para a Folha, já fiz arte para o Intercept, para o GNT, para o Catraca Livre. E eu acho que é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Só gente chique aqui nesse papo. Boa tarde, Falou a pessoal. ganhadora do Herzog. Ai, Abi. Vladimir, Tá bom, vou falar disso. Eu sou Carol Ito, sou jornalista de formação e quadrinista de loucura. E trabalho com jornalismo em quadrinhos, acho que faz uns 8 anos já. Comecei na faculdade a desenvolver esse trabalho. E desde então publiquei em veículos como Revista Trip, Agência Pública, Revista Piauí. E recentemente, com esse trabalho, eu ganhei um prêmio de jornalismo chamado Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. Eu ganhei no passado, por conta de um trabalho que eu fiz de reportagem em quadrinhos na Cracolândia, entrevistando mulheres para saber como que elas enfrentaram o período da pandemia. Então, esse é um trabalho que eu acho que eu tenho mais orgulho, assim. Mas fora o jornalismo, eu também faço tirinhas de humor na revista TPM. Sai todo domingo uma tirinha nova. E hoje eu estou lançando um quadrinho autobiográfico, né? Eu fico sempre nesse campo da não ficção ou autoficção também, né? O quadrinho autobiográfico sobre ansiedade, depressão e positividade tóxica, que ele chama Inteiro Pesa Mais do que Metade. Então, estou muito feliz de estar lançando na POC, né? Que é um evento super incrível, que eu sempre quis participar com um livro, né? Então, esse ano eu estou lançando. Passei na minha mesa aqui na editora, no stand de editoras. E é isso. Estou bem feliz de estar participando com vocês, maravilhosos, nesse evento coloridérrimo. E bora falar mais. Fazer uma observação, é uma mesa só de chargista do Roda Viva, né? Só de chargistas. É verdade. A gente esquece tudo nessas horas, né? Tem que ter um telão. A Carol foi a primeira mulher a desenhar no Roda Viva, entendeu? E Cecília veio depois, e segunda-feira Elô. Confiram, se vocês ainda não viram as participações delas, tem no YouTube. E acompanha a Elô na segunda. Ansiosa. Então, gente, vocês são jornalistas de formação e a relação de vocês com quadrinhos, ela data de antes ou foi quando vocês estavam na faculdade que vocês começaram a se interessar por quadrinhos também? Que aí vocês já desenhavam antes também? Ou só depois que vocês pensaram que poderiam unir tanto o jornalismo com as histórias em quadrinhos que essa relação meio que se fortaleceu, assim? Como foi que vocês chegaram ao gênero, digamos assim? Olha, eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, só que eu não sabia como. E eu não conhecia ninguém que trabalhasse com isso, assim, não tinha ninguém próximo. E aí eu até prestei arquitetura e coisas que eu achei que poderiam ter a ver, não passei em nada. E aí eu falei, então vou fazer jornalismo, porque assim, eu gosto de ler, né? Eu gosto de contar histórias, essas coisas. Eu gosto de conversar e tal. Então eu fui meio cair de paraquedas. E tentei enterrar um pouco essa parte dos quadrinhos e de querer fazer artes. Realmente achei que não ia dar certo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu não gostava... Não é que eu não gostava, eu gosto muito de jornalismo, só que eu não tinha o mesmo sonho das pessoas que estavam lá. As pessoas que estavam lá era tipo, eu quero ser repórter, eu quero ser crítico literário, e eu não queria nada disso. Eu comecei a ficar meio assim, mas eu também não queria desistir, porque eu demorei para entrar na faculdade. E aí eu comecei a pesquisar formas de poder usar o jornalismo para o que eu queria fazer de fato, que era o quadrinho. E aí eu descobri o jornalismo em quadrinhos. Na nossa faculdade, a Casper tem uma biblioteca muito legal, ou tinha, não sei como está hoje, mas tinha uma biblioteca muito legal, com muitos quadrinhos jornalísticos. E aí eu comecei a ir lá e pesquisar e tal. Eu falei, é isso, que bom, existe isso. Daí eu virei a chata do jornalismo em quadrinhos na faculdade, só fazia todos os trabalhos assim. Aí os professores não aguentavam mais, às vezes eles falavam, tipo, olha, esse é um trabalho de rádio, não dá para você fazer quadrinho, entendeu? Mas eu arrumava um jeito lá de fazer. Aí o meu TCC, eu falei, não, eu quero fazer em quadrinhos. E aí foi legal que foi o primeiro TCC em quadrinhos da faculdade. E isso foi muito massa, aí tanto que depois a Cecília também conseguiu fazer também, então, tipo, que bom que rolou. E daí depois, quando eu saí da faculdade, de novo, eu caí no abismo da insegurança, achei que eu não ia encontrar uma forma de trabalhar com isso, aí comecei a trabalhar com jornalismo cultural,
E, de novo, eu tive a mesma sensação de, tipo, cara, eu não quero escrever sobre isso, eu quero fazer isso. Quero fazer o que eu estou escrevendo sobre. E aí eu comecei a fazer tirinhas, né? E comecei a sugerir mais pautas de jornalismo em quadrinhos onde eu estava trabalhando, que era a revista Cult. Comecei a fazer mais, no começo bem na loucura, assim, tipo, vai cobrir esse evento. Aí eu fazia uma cobertura em quadrinhos louca, tipo, do dia pra noite, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, não iam me dar espaço, sabe? E aí, quando eu chegava com o negócio pronto, eles, que legal, nossa, incrível, nossa, vamos publicar. Mas, né, não dava para trabalhar assim sempre, senão eu ia morrer. E aí, no fim das contas, eu abri a minha página do Instagram, comecei a postar mais tirinhas e tal, e aí me encaminhando mais para esse lado dos quadrinhos e menos para a parte tradicional do jornalismo, vamos dizer assim. Então, foi isso. Comigo foi... Eu nunca fui uma pessoa de ler muitos quadrinhos, nunca fui uma pessoa de desenhar muito. Eu odeio falar isso, porque eu sinto que isso tira toda a legitimidade do meu trabalho e da minha paixão pelos quadrinhos. Nenhum. É especial, é diferente. É diferente, entendeu? Os guarda-costas dos quadrinhos estão sempre espreita. Mas eu lembro que todo mundo se alfabetizou com Turma da Mônica. Eu lia muito Turma do Ziraldo, eu adorava a Julieta. Nossa, eu passava mal. Cara, e eu lembro de ter algumas leituras durante minha vida que eu vi que, tipo, ok, eu não quero trabalhar com texto. Então, eu lembro que eu li... uma professora muito maluquinha quando era criança. Eu adorava o jeito que o Ziraldo, ele pegava a visão que as crianças tinham da professora e traduzia na página. Então, era muito legal. Ele tinha várias soluções, assim. Ele fazia páginas com anúncios de remédios antigos, sabe? Isso era muito legal. Uns anos depois, um amigo do meu pai se mudou, deixou uma caixa de livro lá em casa. E no meio daquele monte de enciclopédia Barça, assim, eu achei o Persépolis. E aí, aí não tinha volta, cara. Aí eu fiquei maluca. Foi mais ou menos nessa época que eu li o Persépolis, eu ganhei de presente o Watchmen, também outra bíblia. Passaram-se uns meses, eu descobri o trabalho da Elô. E eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Porque, ao mesmo tempo, eu já tinha trabalhado com rádio, eu já tinha trabalhado com TV, eu já cobri economia, eu já cobri, a NASA descobrindo uma nova estrela. E era legal, mas eu sentia que faltava esse elemento da criatividade, uma coisa que eu queria fazer. Também, quando eu estava na faculdade, muitos dos meus colegas tinham esse sonho. Eu quero ser redator da Folha. E eu quero, sei lá, fazer uma reportagem de 8 páginas sobre Hegel. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não quero, eu não tenho... Eu tenho sonho de trabalhar com grandes veículos, mas eu não tenho sonho de ser uma jornalista de texto. Então, juntou esses parcos conhecimentos de desenho que eu tinha, mas que eu queria evoluir, essa vontade de fazer umas coisas diferentes e essa vontade de conseguir passar a emoção de um jeito diferente na reportagem. Eu sentia que era uma coisa muito sisuda. Era um texto muito, muito seco. Você precisa ser um escritor excelente para você poder passar uma sensação de angústia ou de felicidade assim, com uma reportagem. Acabei de falar que eu escrevo mal, né? Mas não é isso que eu queria falar. Não é isso que eu queria dizer. Mas eu gosto de colocar esse visual. Por exemplo, no Parque das Luzes, eu acabei colocando as pessoas conversando de frente com as prostitutas, sabe? Raríssimas são as pessoas que sentam e têm uma conversa sobre a vida, filhos, saúde, dinheiro, religião, aborto, com essas mulheres. Então, eu achei um jeito de englobar muito mais gente, que não precisa ser um texto gigantesco. Então, foi essa coxinha de retalhos, assim, sabe? Essa vontade de fazer coisinhas bem emotivas. Bom, acho que eu comecei como uma millennial desenhando mangá, quando eu tinha uns 10 anos, que eu gostava muito de gibi, né? De ir na banca, comprar mangá e tal. Aí eu comecei a copiar os desenhos. Então, desde então, eu sou a desenhista da escola, a desenhista da família e tal. Aí um certo momento eu me distanciei do mangá, isso já antes da graduação, e nunca, assim, por mais que eu fosse a desenhista da escola, eu nunca pensei que o desenho poderia ser uma profissão, né? Poderia ser um trabalho. Aí eu fui escolher o quê? Jornalismo, porque eu gostei da grade, tá? É bem por isso mesmo. E acabei me apaixonando, assim, até hoje eu sou muito apaixonada pela profissão. Eu trabalhei muitos anos só com texto também, né? Tentando enfiar o quadrinho onde dava, mas eu era contratada como repórter de texto na revista Trip.
e ainda trabalho com texto eventualmente. Mas o quadrinho, eu conheci o jornalismo em quadrinhos já na graduação, por conta de um ex-companheiro que me deu o Palestina, né, que é um quadrinho do Joe Sacco, que é o rei do jornalismo em quadrinhos, né, o marco histórico, né, dessa linguagem. E falei, acho que dá para eu juntar as duas coisas que eu faço e fazer o bendito TCC, né, que você quer fazer uma coisa diferente, né, uma coisa inovadora. Aí eu fui fazer esse TCC em quadrinhos, que é o Estilhaço, é uma reportagem em quadrinhos de 50 páginas, mais ou menos, que eu preciso ver o que eu faço com isso, porque eu não gosto muito mais. Mas ela me colocou em vários contextos, assim, tanto do jornalismo quanto da cena de quadrinhos, porque eu tinha esse trabalho. Enfim, aí rolou esse TCC, formei em 2015, vim para São Paulo, comecei a fazer freelancer, né, como jornalista freelancer, para a revista Trip, e comecei a usar o quadrinho como um jeito de ilustrar minhas matérias, né, a priori minhas matérias em texto. Não tinha câmera para tirar foto, né, da apuração, então falava, eu posso fazer uns desenhos, uns quadrinhos, e fui colocando isso de um meio para me virar assim mesmo, né? E as pessoas começaram a entender que existe jornalismo em quadrinhos, que outras pessoas já fizeram esse trabalho antes, né? Principalmente o Joe Sacco nos Estados Unidos e o Alexandre de Maio no Brasil. Então, são as referências, e foram começando a aceitar mais esse formato, né, essa linguagem, e hoje eu consigo publicar em veículos da imprensa que até então nunca tinham publicado reportagem em quadrinhos, né? Publica charge, publica tirinha, publica histórias de ficção, mas reportagem, né, com toda a técnica de apuração e todo o trabalho do jornalista, é ainda uma coisa relativamente nova, né? E eu fico feliz de conseguir furar essas bolhas, né, da imprensa, que ainda é um pouco resistente, conservadora para formatos diferentes, né? Mas está rolando e acho que é isso. Então, isso que você falou, Carol, sobre ser um gênero relativamente novo, eu acho que a gente vem vivendo nos últimos 20 anos uma efervescência da cena de quadrinhos do Brasil, mas acho que essa diversidade de gêneros que decorreu daí trouxe o jornalismo em quadrinhos, talvez, acho que há mais ou menos uns 10 anos a gente começa a ver mais trabalhos do gênero. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho sobre o que caracterizaria em si uma reportagem em quadrinhos, tanto em termos de estética e narrativa visual enquanto história em quadrinhos, quanto em termos de informação e de texto enquanto reportagem. Eu acho que uma coisa que é muito importante no jornalismo em quadrinhos é que ele abraça muito a ideia de que o jornalismo, na verdade, não é imparcial, né? Porque quando você tem um jornalismo em texto, ou um documentário, ou uma coisa mais tradicional, muitas vezes você tem a ilusão de que aquilo é imparcial, porque, afinal, eles entrevistaram todos os lados, porque, afinal, né, aquilo ali é uma imagem real, é um texto, sabe? E não existe isso, porque sempre tem uma edição, sempre tem um enquadramento, sempre tem a escolha das fontes que estão sendo, né, trazidas. E eu sinto que uma das principais características do jornalismo em quadrinhos é que ele fala, cara, não é, porque assim, a partir do momento que você está desenhando uma coisa, já fica muito óbvio que aquilo ali vai ser enviesado. E eu acho ótimo isso, na verdade, porque o jornalismo, ele tem que mostrar que ele é enviesado, tem que ser claro sobre isso, né, para você saber onde você está se informando de fato, e aí sim você ter a sua opinião, né? Então eu acho que isso é super importante, assim, para além de, claro, ter quadrinhos, né, e ter desenho e texto, enfim. E eu acho que uma coisa muito legal que acontece muitas vezes também é o próprio jornalista se colocando ali dentro do quadrinho. Tipo, a Carol falou do Joe Sacco, né? O Joe Sacco sempre se coloca, se desenha mesmo dentro ali da matéria. E eu sinto que isso é legal, porque também leva você a ter uma outra percepção, assim, daquele fato que está sendo relatado, né, daquele assunto que a pessoa está investigando, porque a pessoa se coloca ali, ela coloca as emoções dela. Pô, o Joe Sacco fala muito de Oriente Médio, enfim, ele vai em lugares, assim, destruídos por bombas, e aí ele não tem outra forma de falar daquilo sem ele se colocar ali e colocar o que ele tá sentindo, né? Então, eu não sei, eu acho que essa, para mim, é a maior explicação, não sei. É a resposta mais chata que eu podia te dar, mas eu acho que
para mim é muito importante o método. Eu acho que a gente estava até... A Dandara mediou outro evento ontem, um bate-papo sobre jornalismo em quadrinhos lá na UGRA. E aí ela estava fazendo uma pergunta para a Marília, que colaborou com o jornalista. E tem muita gente que não é formada em jornalismo que faz jornalismo em quadrinhos. Eu sinto que o que você precisa ter como base para produzir isso é o método. Então, assim, eu quero falar sobre, sei lá, a produção do milho no sul do país. Qualquer assunto. Você precisa pesquisar, você precisa apurar, você precisa ir atrás, você precisa entrevistar. Para você ter esse processo de você trazer uma informação confiável. Eu acho que, para mim, muita gente acha que como é quadrinho é coisa de criança, é coisa... é uma coisa mal feita, é uma coisa só para divertir. E mesmo que seja reportagem, não é reportagem lá, aquela reportagem, sabe? Porque é desenhável, não é confiável. Então, eu acho que eu sempre faço questão de deixar muito claro que as minhas reportagens elas são muito sérias, elas têm muito processo de pesquisa. Os processos de pesquisa das minhas reportagens aí, é de 1 ano e 6 meses. Então, sempre que eu vou explicar, eu acho que a pessoa consegue entender um pouco a profundidade do trabalho que um repórter tem, seja em quadrinhos ou seja em texto. Eu concordo com vocês, só complementando, eu acho que, principalmente na reportagem, né, óbvio que a gente trabalha com outros gêneros, né, como entrevista, como reportagem em si, como... Nossa, me deu um branco agora. Os gêneros de jornalismo. Enfim, a gente faz várias coisas com jornalismo em quadrinhos, mas no caso da reportagem, ela é uma reportagem igual, assim, independente do tipo de narrativa que você vai usar, que você vai escolher, a apuração é a mesma. Então, até depois que fiz todas as entrevistas, decupei as entrevistas, fui atrás de dado, de entender o contexto, aí é que vira um roteiro, aí é que vira o desenho. Então, todo esse processo antes se você é um bom jornalista, vai ser bom em qualquer meio narrativo. Então, existem bons e maus jornalistas em todas as formas de linguagem, né? Principalmente texto. Não, brincadeira. Mas você vê muita barbaridade, né, nos portais, pensando em desinformação, né? Então, acho que assim, cara, você saber apurar bem um dado, citar a fonte certinho para que o leitor consiga apurar aquilo por si só, né, checar aquela informação, é uma coisa basics, mas muita gente não faz, né? Principalmente no hard news, que é essa notícia rápida, diária, enfim. Então, isso vai ser, independente da linguagem, você tem que ter consigo enquanto jornalista, sabe? E eu já vi trabalhos de jornalismo em quadrinhos, inclusive sendo banca, né, de trabalhos de faculdade, que a pessoa, por exemplo, fez lá uma arte linda, desenhou, maravilhoso, só que não fala de onde ela tirou a entrevista. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, fiz uma entrevista por videochamada com um fulano, apresento, né, falo, como que eu cheguei nessa história, sabe? Mas não, a pessoa só jogou a história lá. Você não sabe se ela foi até o lugar entrevistar, você não sabe se se ela inventou aquilo. Então, tipo, não funciona, sabe? É uma reportagem como outra qualquer. Tem que saber, tem que conhecer muito bem aquela linguagem, né? Também. Não dá para você só transpor do texto para o quadrinho, para um desenho, né? Tem que saber. Acho que nessa transposição tem pessoas que não preciso ser tão rigorosa com a apuração, né? Com o roteiro em si, porque é quadrinho, mas não, tipo, por isso que você tem que ser mais rigoroso ainda, porque você vai parar na imprensa, o editor vai falar, não tô entendendo nada, isso aqui não é jornalismo, sabe? Então, tem que ser mais rigoroso ainda, eu acho. Esse gancho que vocês trouxeram a respeito da objetividade versus subjetividade no jornalismo em quadrinhos, me puxou uma questão que eu realmente queria trazer para vocês, que o Augusto Paim, que é um tradutor e pesquisador também de histórias em quadrinhos, num artigo, ele fala justamente isso, de que no jornalismo em quadrinhos, a subjetividade do autor ela não só é aceita, como ela é desejada. Porque a gente, enquanto público, tem essa visão de uma suposta imparcialidade do jornalismo tradicional, que, na verdade, é um preceito trazido pelas escolas norte-americanas de jornalismo dos anos 50 e 60 e tal, e que, quando você entra na faculdade, é uma das primeiras coisas que você aprende, né? Que isso cai por terra.
E aí, eu acho que, no jornalismo, não sei se vocês concordam, talvez as histórias em quadrinhos sejam um dos primeiros gêneros a, de fato, abraçar mesmo essa subjetividade de forma muito clara e talvez até influenciar outros meios nesse sentido. Então, vocês acham que o jornalismo em quadrinhos pode ser uma ferramenta para que a gente tenha uma transformação social do olhar sobre a função do jornalismo para a sociedade? Eu acho, sim. Até porque, hoje em dia, o que a gente mais vê é os meios de comunicação, né, os editores procurando coisas até diferentes para poder, né, furar a bolha dos mesmos leitores de sempre, para chegar em mais leitores, porque as redes sociais, algoritmos, essas coisas, né, não estão entregando tanto. A gente sempre ouve dizer que a mídia está em crise, porque, enfim, né, tá igual a, sei lá, 50 anos ou mais. Então, eu sinto que o jornalismo em quadrinhos, ele aparece como uma possível solução para isso também, sabe? Não só para isso que você mencionou, Dandara, de influenciar nesse sentido, né, de trazer um novo olhar aí para o que está sendo informado, a forma de informar, mas também para trazer um novo interesse mesmo. Porque é o que a Cecília estava falando, cara, você pegar a exportação de milho sei lá, do norte do Brasil, às vezes a pessoa fala, nossa, que assunto que não me interessa. Mas aí, se você leva isso com um desenho, sabe, colocando ali um sentimento mesmo, não no sentido de sentimentalismo, não é isso, mas, sabe, de colocar uma visão que toque as pessoas, que coloque elas no centro da narrativa também, sabe? Eu acho que isso tudo ajuda demais, assim. Um dos quadrinhos que mais me influenciou a fazer jornalismo em quadrinhos foi o Meninas em Jogo, né, da DIP do Alexandre de Maio. E, cara, foi maravilhoso, porque é uma reportagem em quadrinhos sobre a questão da prostituição infantil durante a Copa, né? E aí, cara, eles fizeram uma investigação, assim, primorosa. E uma das partes, o Alexandre, ele vai conversar, vai entrar em lugares onde supostamente existe esse tipo de prostituição para investigar. E ele não pode tirar foto, ele não pode filmar. Então, ele desenha aquele lugar. Então, não é só uma descrição daquele lugar, ele realmente coloca para a pessoa ver, né? E é como se colocasse você lá dentro, assim. E é maravilhoso. E nenhuma outra forma nem documentário, nada, não consegue te colocar nesse lugar. Porque se você não pode filmar, você não pode filmar. Ou então você vai filmar escondido, né? Aquela coisa. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma forma muito interessante de passar informação, de fazer você questionar as formas tradicionais de receber essa informação e de te tocar de uma forma que você não seria tocado com outros formatos. Mas eu sei que eu sou suspeita porque eu amo essa forma aí, mas eu acho foda. Mas é muito legal, assim. Eu fiz bastante reportagem para as redes sociais, reportagens mais curtas, e uma em 8 capítulos, que eu não sei como o Joio e o Trigo topou fazer comigo. Mas foram 8 capítulos de 10 páginas sobre a estratégia daquela marca vermelha de refri nos países do sul global para mudar as estratégias de alimentação na política dos países e fazer a galera tomar mais Coca-Cola. A principal causa de morte no México hoje é a obesidade por causa da influência da marca vermelha de refri. E, puta assunto... não posso, né? Não tenho dinheiro para tomar processo. A do urso polar. E aí, cara... parece teoria da conspiração quando você fala. Parece, beleza, vai ter feto agora adoçando o refri, sabe? Mas, à medida que eu via que a galera ia lendo... E eu trouxe fatos, né? Trouxe fatos, eu trouxe aspas de uma moça da associação Sem Milho Não Há País, que é uma associação do México que procura resgatar essa alimentação tradicional, que faz muito bem para a saúde dos mexicanos. Trago os estudos que falam sobre isso. O tanto de estudos sobre milho que eu tive que ler, gente, eu tenho um conhecimento vasto. Mas é muito legal porque as pessoas começaram a se interessar. Então, eu via que uma pessoa marcava um amigo no primeiro capítulo, no terceiro o amigo já estava comentando, no quinto o amigo já estava revoltado, marcando a tia. Então, isso foi muito legal. No Parque das Luzes também, eu sempre uso esse exemplo. Eu estudei em colégio de freira a minha vida inteira. Eu me formei, beleza, vazei, fiz faculdade, fiz o Parque das Luzes. O diretor da escola comprou o livro. Eu só recebo uma mensagem no zap dele, assim, ele... Nossa, Cecília, que sensível.
Não imaginava, estou tocado. Muito obrigada. Pronto, é isso, sabe? Porque a pessoa, eu sinto que também, quando a pessoa vê que é quadrinho, ela se desarma. Ela fala, eu vou ler aqui uma figura, sabe? E quando vê, tá chorando. Isso é muito bom. É o meu objetivo. Eu gosto até de citar, eu sempre falo uma frase que o Robson Vilauba, né, que também é um jornalista, quadrinista, ele fala que o desenho tem uma memória afetiva, né? Assim que você bate o olho no desenho, você já aciona, né, esse afeto, né, que vem da infância. Porque todo mundo que já foi criança, todo mundo já desenhou um dia, né? Ou quis ser desenhista, desistiu, ou seguiu, enfim. E o desenho ele traz essa afetividade, né, que eu acho que traz o impacto imediato, né, na nossa leitura, para além né, do texto. E quando eu fiz uma reportagem sobre Cracolândia, né, uns anos atrás, com mulheres, era muito bom não precisar registrar, né, fotos, né, e gravar. Eu não podia entrar com nada de gravação dentro da habitação deles, né, do fluxo. Então o desenho ele foi uma ferramenta para assegurar minha vida, assim, né, na verdade, para garantir que eu não fosse percebida nem pela parte do tráfico, nem pela polícia, né? Tava uma onda de conflito muito intensa. Então, eu conversava com as pessoas, depois saía correndo e ia anotar o que eu tinha ouvido, e desenhar alguns rascunhos também. E usei muita foto também de internet, né, de Google Earth, essas coisas, para conseguir desenhar num lugar que eu não podia levar nada para registrar, né? Então, isso foi uma vantagem. E uma das entrevistadas que tinha conflito com a justiça, né, ela não queria ser identificada, ela falou, mas como que você vai falar de mim? Eu falei, eu vou te desenhar, eu posso mudar sua fisionomia, né, para você não ter nenhum problema. E ela ficou meio assim, né, tipo, não estou entendendo desenho, né? Aí eu peguei o celular e mostrei para ela, eu faço isso. Ela falou, nossa, que lindo, é tipo Turma da Mônica? Tá, não é. Mas ela ficou super feliz que ia ser um desenho, sabe? Então isso já meio que quebra o gelo, né? Igual a Cecília comentou. O Parque das Luzes foi assim também. A gente ficou de janeiro a junho tentando fazer que as mulheres se acostumassem com a gente. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, a gente vai ter que entrevistar. Falei para as coordenadoras da ONG. Elas, ok, então vamos de boa, vamos tranquilo. Elas já te conhecem, vamos sentar, vamos conversar. E aí foi a mesma coisa. Falei, pô, mas meu filho não sabe, minha família não sabe e tal. Aí eu mostrei o trabalho da Elô e mostrei, acho que o livro da Carolina Maria de Jesus. Elas, que legal, parece minha tia, tá bom, ótimo, maravilha, vou desenhar. Aí vamos escolher aqui, a gente escolheu o nome, o rostinho, foi bem legal. Gente, pegando esse gancho mais uma vez de vocês a respeito do jornalismo em quadrinhos ter essa capacidade de furar bolhas, eu acho que isso acontece muito também no ambiente virtual. A internet e as redes sociais propiciaram nessa efervescência dos quadrinhos nacionais atualmente um novo modo de publicar e chegar em diversos públicos. Mas a gente está vivendo também um momento em que as redes sociais são um grande vetor de desinformação. E a gente tem sofrido consequências muito graves disso nos últimos anos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, vocês acham que talvez o jornalismo em quadrinhos, com essas características de poder alcançar um outro público, de poder levar informação de outros modos, pode ser uma ferramenta para combater isso, que talvez seja um dos maiores males das últimas décadas? Demais. A gente fez um projeto com o Nonada, que é um portal de notícias do Sul. Acho que foram 2 semanas antes das eleições, assim, todo dia a gente soltava uma tira diferente nas redes sociais. Além disso, a gente tinha um grupo de alunos do EJA, lá do Sul. O link foi se espalhando. A gente tinha, acho que, umas 250 pessoas inscritas. E elas recebiam, olha, é assim que funciona uma urna eletrônica. É assim que funciona a eleição. Como que o deputado faz? Então, tipo, isso é muito legal. E é muito fácil. A pessoa já manda no Zap. Eu mandei para um monte de tio meu também. Eu acho que isso é muito bom. É muito fácil de consumir, é muito fácil de espalhar. Eu acho que tem uma coisa que a Carol estava falando também, que é
essa coisa do afeto que as pessoas têm com quadrinhos, principalmente aqui no Brasil, realmente por causa da Turma da Mônica, do Ziraldo e tal, e de ler tirinhas, né, de jornal. Eu acho que as pessoas vão um pouco mais de peito aberto para ler também. Né? Então, uma coisa que eu vejo muito e que eu fico meio espantada é que, às vezes, eu faço umas tirinhas bem de esquerda, assim, falando sobre questões, o que é fake news, o que é isso, o que é aquilo. E aí eu recebo comentários de pessoas falando assim, nossa, eu não concordo muito, mas eu tô entendendo melhor o que você tá falando. No meu TCC, no Quatro Marias, que é um tema super difícil, que é aborto, que as pessoas, geralmente, você fala até a palavra, a pessoa já... não, é assassinato, sei lá, né? Fala umas coisas nada a ver, porque não sabe do que porque não sabe do que está falando, aí a pessoa lê o quadrinho e aí ela fala, tá, porque agora eu me permiti pelo menos entender e eu vi esse lado. Tipo, eu não concordo, mas eu entendi um pouco melhor os dados que você quer trazer. Então eu acho que é uma baita ferramenta para a gente quebrar isso, né? Porque as pessoas elas vão com os afetos delas, e isso é maravilhoso. Assim. Na minha experiência, eu tenho feito muito trabalho para terceiro setor, né, para ONGs, e não necessariamente jornalismo, mas de quadrinho de não ficção. E eu sinto muito o terceiro setor, pelo menos, muito interessado em traduzir informações complexas. Então, sei lá, tô trabalhando numa série que chama Justiça em Quadrinhos, que é uma série para uma ONG ligada ao movimento anticárcere. Então, eles têm um monte de informação assim super delicada, né, e problemática sobre a questão do cárcere no Brasil, né, que é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo. Então, só que assim, é um assunto que já é envolto em muitas fake news, né? Muito ódio, muita emoção, né, no mau sentido. Então, como comunicar essas informações, esses dados, né, dizendo que, olha, o sistema como ele está sendo apresentado não funciona, não ajuda a reduzir a violência, não ajuda a reduzir a criminalidade. Só que isso não comunica bem, assim, as pessoas não estão... Primeiro que tem muita gente que acha que bandido bom é bandido morto, então não vai nem ler uma reportagem séria sobre isso. E segundo que, de fato, são informações complexas. O tema é complexo, então o quadrinho vem como uma forma de simplificar sem distorcer. Então eu sinto muito essa procura, assim, não só em relação ao cárcere, mas várias pautas mais cabeçonas, assim, que as ONGs costumam trabalhar, e muitas vezes com muito jargão, né, com muita informação técnica, elas me procuram para tentar transformar isso numa linguagem mais simples, assim. Então, o Joe Sacco, inclusive, ele disse numa entrevista que nas reportagens dele ele consegue trazer com o desenho certas imagens que seriam intragáveis, digamos assim, em qualquer outro meio, seja num documentário ou seja no jornalismo fotográfico. Vocês concordam com isso? Que existe essa suavização e que ela pode ser benéfica para a transposição da informação? Eu acho. A gente teve que relatar uma cena de violência no Parque das Luzes. Foi uma coisa bem complicada, entre quatro paredes. Então, tipo, o cara, sabe, teve... Eu esqueci a palavra. O cara intimidou a mulher. Então, era uma coisa que não teria como ter foto. E se a gente fosse fazer uma reconstrução, seria bem pesado. Então, tinha isso. Eu acho também que nesse segundo livro, com o sadomasoquismo, acho que se a gente colocasse uma foto, a pessoa fica, por que você está colocando essa foto? Eu não quero ver, sabe? Teria um pouco de aversão. Mas eu acho que colocando um desenho, talvez colocando uma subjetividade diferente, a pessoa esteja um pouco mais aberta e talvez veja 1, 2 páginas, goste de ler. Acho que é isso. Total, não, concordo. E acho que às vezes a gente até nem precisa desenhar, tipo, um corpo, sabe? Não precisa ser aquela imagem que, por exemplo, o fotojornalismo faria, né? Não falando mal, mas assim, seria diferente. Às vezes você pode não desenhar nada, ou botar um personagem num espaço vazio, e isso diz muito, sabe? O que eu acho muito interessante do jornalismo em quadrinhos é essa liberdade de poder usar essas ferramentas da linguagem do quadrinho. Metáforas, né? Metáforas Isso. Visuais. Exatamente, para você, e você ainda está informando, né? Mas assim, você não perde a questão da informação, mas você toca de uma outra forma o leitor ali. Então, eu acho que sim.
Eu concordo, acho que o caso do Joe Sacco é bem específico, porque ele cobriu muito o conflito de guerra mesmo, né? Então, ele via assassinato, via pessoa sendo espancada, ou ouvia relatos disso, né? E o quadrinho dele era bem underground, assim, ele colocava essas cenas mesmo. Embora tenha várias formas, né, de comunicar esse tipo de coisa, mas no caso dele funciona bem porque é isso, né? Você não vai ter o registro de uma pessoa sendo espancada no meio de uma guerra, assim. Mas a gente discute isso como ética mesmo da profissão, né? Qual o limite, né, da exposição do personagem e tal. Acho que vale para qualquer formato, mas eu acho o desenho até menos cafona, assim, porque, sei lá, aquelas simulações de TV, né, que a pessoa fica uma sombra, assim, com a voz de pato. Eu não sei, acho cafona. Eu acho que vocês deixaram bem claro para a gente que, muito embora exista essa característica de subjetividade no jornalismo em quadrinhos, isso não quer dizer nem de longe de que a informação seja deixada de lado. O objetivo de informar ainda é muito presente. Mas aí essa subjetividade num quadrinho, ela se traduz não só no texto, mas obviamente na estética. Assim, a gente tem 3 quadrinistas, por exemplo, com estilos bem distintos entre si. Mas aí eu queria saber para vocês, assim, se por conta disso, por essa necessidade ainda assim de transmitir uma informação e dela ser bem apreendida pelo leitor, se existe um limite para a experimentação estética dentro de uma reportagem em quadrinhos. Que ótima pergunta, Dandara. Caramba, acho que ninguém Qual o nunca me fez limite essa do humor? pergunta. O limite do humor. Cara, não sei, viu? Não sei responder. Eu acho que tem um certo limite dentro da ética jornalística também, porque assim, se você faz uma coisa muito simbólica, muito sem, assim, sem representação, né? Enfim, muito surrealista, eu acho que talvez você perca muitos leitores. E aí é a discussão também sobre que tipo de texto você pode fazer no jornalismo, né? Tipo, você pode fazer um texto super poético, mas aí também você perde um pouco a função do jornalismo, que também é informar, também é fazer discutir, né? Então, eu acho que eu nunca pensei nisso, assim, muito a fundo, mas pensando Não seja agora... experimentalzona. Fica aí essa pensata, né? Não sei opinar. Não, mas eu acho que é isso, assim. Não sei o que vocês acham. Para mim, o jornalismo em quadrinhos, especificamente a comunicação precede a arte, assim. Para mim, um texto bem escrito, um roteiro bem feito, ele é o coração do trabalho. Então, o objetivo principal é comunicar, é informar. Então, beleza, você é um puto artista diferentão, experimental, mas assim, vai dificultar a vida do leitor ou da leitora, então não é necessariamente bom, né? Embora eu já tenha visto vários tipos, né, de quadrinhos jornalísticos, tanto um estilo mais cartoonizado, né, que é um estilo mais minimalista, quanto o estilo mais realista, né? Eu fico meio que um meio termo disso, mas quando, por exemplo, eu faço cartoon ou tirinha, o traço é totalmente diferente do traço do jornalismo em quadrinhos, porque eu preciso de que a imagem informe mais do que quando eu faço um cartoon ou tirinha de humor, por exemplo. Porque a imagem conte como que a pessoa se veste, como que a pessoa, onde ela vive, né, o contexto que ela vive. Então, eu sinto essa necessidade, embora nem todos os artistas trabalhem assim, mas, no geral, é isso. Você está suprimindo um monte de informação que seria texto em forma de imagem. Então, essa imagem tem que dizer o que ela tem que dizer, assim. Talvez, elucubrando aqui, talvez se você fosse, por exemplo, fazer um quadrinho sobre a obra do Beckett, que é um cara que faz umas peças que, resumindo muito cruamente, não tem pé nem cabeça. Começa e não termina, e aí o pessoal fala nada e sai andando. Eu acho que aí talvez seria legal você pingar um pouquinho disso no seu quadrinho para poder passar essa sensação. Mas precisa ter essa base de informação. A pessoa precisa... Eu pelo menos, para mim, a pessoa precisa terminar de ler e falar assim, nossa, sentar na mesa do bar e falar, eu li essa reportagem sobre isso, olha que legal, deixa eu te falar. Então, acho que... Você precisa pegar um pouco na mão do leitor ou da leitora, sabe? Não dá só... tipo, imagina um documentário que só tem cortes de pessoas falando, sem um narrador, por exemplo. Se você fizer isso no quadrinho, dificilmente vão entender. Sem uma narração, sem uma coisa que vá te guiando pela história, sabe? Eu, pelo menos, quando eu leio coisas assim, eu acho meio confuso. Gente, infelizmente teremos que ficar por aqui. Chegamos ao fim de nosso Foi tempo. rápido. Pois é, o assunto rende bastante, a gente ainda
Teria muito mais para discutir a fundo, principalmente com 3 artistas que entendem tanto do seu ofício. Queria agradecer a vocês pela disposição em estarem aqui para ter essa conversa com a gente. Queria agradecer a vocês que ficaram para ver a conversa. E queria convidar vocês a passar nas mesas das artistas. Tá todo mundo... Não, quer dizer, o Amarras saiu há pouco tempo e o Nos Olhos de Quem Vê também, mas a Carol está com um livro fresquinho. Passem nas mesas de todas elas para conhecer esses trabalhos. Tem sessão de Eu autógrafo também estou... 15 para 7. Como? Sessão de autógrafo 15 para 7. Não sei onde é, mas Não vou descobrir percam essa oportunidade. lá em cima. Ah, boa, valeu. Eu estou com a revista O Grito, que é o projeto mãe da revista Plaf, na mesa 47. A gente também está lançando um quadrinho de um autor estreante chamado Chico Lacerda, então passem lá também para conhecer a gente. E sigam todos nós nas redes sociais. Vocês querem dar os arrobas de vocês, gente? Eu sou a @elodangeloarte, tudo junto. Eu sou a Cecília Tangerina, tipo a fruta. Eu sou carolito.hq. E eu estou na revista Plaf. Tudo junto, em todas as redes. Gente, muito obrigada. Bom evento para todos nós. Valeu, gente.